Bem, pessoal do terceiro ano, dando continuidade à questão energética, nós vamos pegar agora a apostila Super Teoria 3, tá? E nós vamos pegar a aula GB05, que é fonte de energia no Brasil. Então, nós vimos na Super Teoria 2, fonte de energia 1, fonte de energia 2, caracterizamos as fontes de energia. E agora nós vamos falar das fontes de energia no Brasil. Como que são essas fontes de energia no Brasil? Primeiramente, é importante destacar para vocês que há uma diferença entre matriz energética e matriz elétrica. A matriz energética é toda e qualquer fonte de energia, tá certo? Que vai ser utilizada para geração de eletricidade ou para movimentar algo ou preparar algo. Já a matriz elétrica é toda e qualquer fonte que é utilizada apenas para poder gerar o quê? Energia elétrica. Vamos pegar um exemplo aqui. O petróleo, ele pode ser uma matriz energética, uma matriz elétrica. Se eu pego esse petróleo, refino esse petróleo para transformar em gasolina, que vai movimentar um carro, eu trago lá, no refino, eu tenho um gás butano, utilizado para fazer o gás, né? O gás butano é o gás de cozinha, fazer comida. Então, observe que eu estou utilizando o petróleo, os derivados de petróleo, com outras finalidades. Mas eu posso pegar esse petróleo, por exemplo, e ir para uma termoelétrica para gerar energia. Aí, nesse caso, o petróleo ele compõe a chamada matriz elétrica. Matriz não é apenas uma fonte de energia. É porque são várias fontes que estão sendo utilizadas como fonte energética ou para geração de energia. Umas, né, em maior quantidade e outras em menor quantidade. Bom, vamos observar aqui. Esse bem é o Balanço Energético Nacional de 2019. Repartição da oferta interna de energia. Bom, observe que no Brasil, 45,3% da energia que nós utilizamos são de fontes renováveis, de biomassa, hidráulica, lenha e carvão vegetal, porque nós temos ainda algumas propriedades agrícolas que utilizam lenha, tá certo? Lixívia e outras fontes renováveis, como eólica, solar. E nós temos aqui também fontes não renováveis, como petróleo, gás natural, carvão mineral, urânio. Lembre que eu falei para vocês que o urânio é considerado uma energia alternativa, tá certo? Porém, ele é não renovável. Com relação à matriz elétrica agora de energia. Se vocês observarem bem, a questão energética de energia, o petróleo se destaca. Agora, a eletricidade, a maior parte da eletricidade, da energia elétrica que nós utilizamos é de fonte o que, pessoal? Hidráulica. Tanto em 2017 quanto no ano de 2018. Isso aqui é no Balanço Energético Nacional de 2019. Então, por isso que é importante vocês observarem a diferença em matriz energética e matriz elétrica. Quando a gente fala de matriz energética, destacou-se as fontes não renováveis. Destaque para o petróleo. Mas quando a gente trabalha com a nossa matriz elétrica, o destaque é para a energia hidráulica, proveniente da força dos rios. Petróleo no Brasil. Em 1947, nós tivemos a campanha O Petróleo é Nosso, que vai ser liderada por Monteiro Lobato. Aqui nós temos a reunião, tá certo? Que definia o seguinte, essa campanha. A ideia era fortalecer a exploração de petróleo no Brasil por empresas nacionais, impedindo que empresas de capital estrangeiro explorassem esse petróleo no Brasil. Como eu disse a vocês, Monteiro Lobato é que idealizou essa campanha, tá? Inclusive, foi essa campanha que fez com que Getúlio Vargas criasse o Conselho Nacional do Petróleo para definir uma política de exploração de petróleo no Brasil.
Aqui nós temos o livro, tá certo? Chamado O Poço do Visconde, escrito por Monteiro Lobato. É um livro que traz um diálogo inicial entre o Pedrinho e o Visconde Sabugosa. Uma verdadeira aula de geologia. Detalhe, um livro de literatura infantil, onde ele explica o que é o petróleo e a importância de que o petróleo seja explorado por empresas nacionais, visto que ele é considerado um recurso estratégico. Diante dessa criação do Conselho Nacional do Petróleo, de que definia a política, né, petrolífera no Brasil e as áreas que tinha de exploração de petróleo no Brasil, em 1953, nós vamos ter aqui a criação da Petróleo Brasileira S.A., a Petrobras, pelo presidente Getúlio Vargas. Essa empresa ela vai ser considerada uma estatal, apesar dela ser uma sociedade anônima, porque sociedade anônima é uma empresa de capital aberto. Uma empresa de capital aberto é aquela empresa que comercializa ações. Só que a maior parte das ações dessa empresa pertence ao Estado. Por isso que ela é considerada uma empresa estatal, mas na verdade ela é uma empresa de capital misto. A Petrobras, quando ela foi criada, ela só não tinha o monopólio da distribuição dos derivados. Era a única atividade que a Petrobras não tinha monopólio. Mas desde a prospecção, exploração e transporte desse petróleo, tudo seria realizado pela Petrobras. Mas a distribuição dos derivados, como gás butano, que é o gás de cozinha, óleo diesel, gasolina, querosene, nafta, outras empresas poderiam fazer isso. Porque a Petrobras ela não tinha condições nem técnicas e nem financeiras para distribuir esses derivados pelo território brasileiro, visto que o Brasil é um país de dimensões continentais. Aqui nós temos uma foto de Getúlio Vargas com a mão molhada de petróleo. Ao molhar a mão de petróleo, isso aqui foi uma simbologia, porque ele estava aqui concretizando a campanha O Petróleo é Nosso. Vamos lembrar que Getúlio Vargas era o presidente do Brasil. E mais, esse petróleo estava sendo explorado por uma empresa nacional e não uma empresa estrangeira. E mais, uma empresa nacional cuja maior parte das ações pertence a quem? Ao Estado. Então, ao molhar a sua mão de petróleo, as mãos, que na verdade a outra mão também estava molhada, ele estava mostrando que ali ele estava oficializando a campanha O Petróleo é Nosso através da criação de uma empresa nacional. A maior parte das refinarias instaladas no Brasil vão ser instaladas a partir de 1953. E elas vão ficar concentradas nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste do Brasil, principalmente na faixa litorânea, porque é a área que tem maior mercado consumidor. Então a refinaria, ela pega esse petróleo e vai transformar em derivados. Então eu tenho que localizar as refinarias próximo do meu mercado consumidor. A prova maior disso é o seguinte: a maior produção de petróleo que nós temos é na Bacia de Campos. Mas a maior quantidade de refinarias que nós temos está no estado de São Paulo, que é o maior mercado consumidor do Brasil. Observe que as regiões Norte e Nordeste praticamente estão isentas, com exceção aqui da região Norte, né, no estado do Amazonas, onde nós temos uma refinaria. Então, a preocupação é instalar próximo ao mercado consumidor. Em 1968, o Brasil inicia sua exploração de petróleo em plataforma continental. Então, inicialmente, a produção petrolífera ela teve início no continente, o destaque para o Recôncavo Baiano, região de Salvador, onde foi perfurado o primeiro poço, foi chamado Poço Lobato, em homenagem a Monteiro Lobato. E
Essa plataforma continental, o destaque vai ser a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, tá certo? A Bacia de Campos, por causa aqui da área, né, que pertence ao município de Campos dos Goytacazes, mas também abrange Macaé, a região dos lagos, tá certo? Essa região da Bacia de Campos aqui, ela respondia até então a 70% da produção petrolífera do Brasil. Mas a exploração ela não era muito intensa, porque a exploração marítima ela é muito mais cara que a produção terrestre. E outra coisa, o petróleo explorado aqui não é um petróleo de ótima qualidade. A gente fala que o petróleo aqui é do tipo Brent, é um petróleo pesado, de difícil refino e que dá poucos derivados. Observe que, né, nós vamos observar que a Petrobras vai intensificar a produção de petróleo em plataforma continental, vai bater nos seus recordes de profundidade, a partir de 1977, logo após a primeira crise do petróleo. Por quê? Observe que aqui em 79 nós temos a segunda crise do petróleo, para reduzir a dependência do petróleo proveniente do Oriente Médio. Então nós temos que começar a ter uma certa autossuficiência na produção petrolífera, para não dependermos do petróleo proveniente do Oriente Médio. Apesar do petróleo do Oriente Médio ser um petróleo de melhor qualidade, petróleo do tipo light, petróleo mais leve, mais fácil de ser refinado e que produz mais derivados. Aqui nós estamos observando, né, que a maior parte da produção petrolífera brasileira ocorre exatamente em plataforma continental, com destaque aqui exatamente para a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, pegando também a Bacia do Espírito Santo e indo em direção a São Paulo, na chamada Bacia de Santos. Em 1997, nós vamos ter aqui a criação da Agência Nacional do Petróleo. Essa Agência Nacional do Petróleo vai ser criada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. A Agência Nacional do Petróleo ela vai ser criada como várias outras agências regulamentadoras que foram criadas pelo Fernando Henrique Cardoso, como a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que eram estatais que foram criadas para regulamentar as estatais que estavam sendo privatizadas, tá certo? Mas é importante deixar bem claro que a Petrobras ela não foi privatizada. O que aconteceu é que a Petrobras ela perdeu o monopólio. Vamos lembrar que a Petrobras só tinha um monopólio, não tinha um monopólio da distribuição dos derivados. Mas prospecção, exploração, transporte, era só feito pela Petrobras. Agora não. Qualquer empresa pode explorar petróleo no Brasil. E para regulamentar essa exploração petrolífera no Brasil, transporte e até mesmo refino, foi criada a Agência Nacional do Petróleo. Em 2005, o então presidente do Brasil, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai tornar o Brasil autossuficiente em petróleo, após a inauguração da plataforma P50. Observe que o Lula está repetindo aqui o gesto do Getúlio Vargas. Ao repetir esse gesto, Lula está mostrando que agora o Brasil é autossuficiente em petróleo, com uma plataforma de exploração construída em território brasileiro. É importante deixar claro para vocês que essas plataformas elas eram construídas, pessoal, exatamente na Ásia, como Coreia do Sul, Taiwan, eram as áreas que produziam essas plataformas de exploração de petróleo, ok? Bom, em 2010, aqui nós já estávamos, né, caminhando para a presidente Dilma, nós vamos ter exploração de petróleo no pré-sal. Esse petróleo do pré-sal, vamos observar bem aqui o seguinte, olha, aqui tem a camada do pós-sal e a do pré-sal. O que acontece? Eles estavam com as sondas explorando petróleo aqui no chamado pós-sal, e esse petróleo, eles perceberam o seguinte, quando eles desceram essa sonda, encontraram uma camada de sal. Bom, se tem sal no fundo do mar, isso já esteve na superfície. Desceram essa sonda, encontraram rocha sedimentar, orgânica, rica em petróleo.
Esse petróleo é um petróleo mais antigo, então é um petróleo de melhor qualidade. Problema: a exploração ela é muito mais difícil. Pessoal, começaram então aqui uma disputa entre as unidades federativas do Brasil pelos royalties desse pré-sal. Royalty, pessoal, no setor de mineração é um valor a ser pago pela empresa, um valor a ser pago pela empresa ao local de exploração, como uma compensação pelo dano socioambiental gerado pela exploração. Tá certo? Bom, antigamente esses royalties ficavam com a área produtora. Hoje não. Hoje esses royalties são distribuídos para todas as unidades federativas do Brasil. A maior área de pré-sal que nós temos, ela vai do Espírito Santo até Santa Catarina. Mas vamos observar que a maior bacia de pré-sal que nós temos está localizada em São Paulo e no Espírito Santo e parte do norte do Rio de Janeiro. Só que tem um detalhe, né? Grande parte desse pré-sal, infelizmente, o dinheiro ainda não entrou nos cofres públicos. Com relação ao gás natural, lembrando que o gás natural ele é formado nas mesmas áreas petrolíferas. O Brasil tem grandes reservas, como Santos, Juruá-Purus no Amazonas e a própria Bacia de Campos. Mas o Brasil tem reservas, mas não é um grande produtor. A maior parte do gás natural brasileiro, ele é proveniente, tá certo, da Bolívia, tá? Bom, como eu estou mostrando para vocês aqui, ainda tem uma grande produção, né, como a Bacia de Campos, tá certo, de petróleo, como também de gás natural. E os Solimões, no caso, seria a região da Bacia do Juruá-Purus. Grande parte desse gás natural brasileiro, ele é proveniente, pessoal, da Bolívia. E para isso foi construído um gasoduto, o gasoduto Bolívia-Brasil. Esse gasoduto Bolívia-Brasil foi construído entre a Petrobras, a estatal brasileira, e a estatal boliviana chamada YPFB, e Yacimientos Petrolíferos Fiscais Bolivianos. Esse gasoduto, a ideia era ligar Santa Cruz de la Sierra até o sudeste e o sul do Brasil, que são os maiores consumidores de gás natural por ter maior mercado consumidor. Em 1999, esse gasoduto ele foi inaugurado. Foi quando, então, no Brasil, nós tivemos um boom, tá certo, de veículos movidos a gás natural veicular. Porque a maior parte das refinarias ficavam localizadas na Bolívia. Em 2001, ele passa a ser operacionalizado, né? Ele passa a ser operacionalizado, transportando esse gás natural. Só que nós vamos ter um grande baque. Em 2006, para ser mais preciso, em 1º de maio de 2006, o presidente boliviano Evo Morales vai nacionalizar tanto a produção quanto o refino de hidrocarbonetos na Bolívia. Ou seja, aquelas empresas que estavam explorando e refinando hidrocarbonetos, entende por hidrocarbonetos, gás natural e petróleo, na Bolívia, essas empresas seriam agora nacionalizadas, passariam para o domínio do governo boliviano, ou seja, para as mãos da YPFB. Aqui nós temos, né, exatamente o trajeto do gasoduto Bolívia-Brasil, que sai da Bolívia e vai em direção à região sudeste e sul do Brasil. O carvão mineral. A principal área de produção de carvão mineral que nós temos no Brasil é em Santa Catarina. Mas vamos lembrar que o carvão mineral foi a principal fonte energética utilizada na Revolução Industrial, formado lá na era paleozoica, tá certo? No período carbonífero. Lembrar que o antracito é um carvão mineral menor do que a hulha. Tá vendo que a hulha aqui não apareceu o nome, porque a hulha já é o carvão mineral propriamente dito, mas o antracito também é um carvão mineral. Porém, o antracito, apesar de ser um carvão mineral melhor do que a hulha é encontrada em maior quantidade.
A principal área produtora de carvão mineral no Brasil vai aqui do Paraná até o Rio Grande do Sul, mas a principal área de produção é o Vale do Tubarão, aqui em Santa Catarina. Só que o nosso carvão mineral não é um carvão de ótima qualidade. É um carvão muito hidratado, porque ele foi muito formado na superfície, e é um carvão com muita impureza. Explora-se muito aqui em Santa Catarina porque é um carvão que ainda pode ser coqueificável. Lembra que o carvão coqueificável é aquele que eu posso tirar as impurezas, no qual eu posso utilizá-lo então em siderúrgicas. Quando o carvão não é coqueificável, ele praticamente tem que ser utilizado em termoelétricas. O xisto betuminoso. Lembrar que o país que mais produz xisto betuminoso, Estados Unidos da América. Xisto é aquela rocha metamórfica onde nós temos a presença de betume, que é um óleo com características muito próximas do petróleo. O Brasil tem a maior produção aqui na bacia do Paraná, mas o Brasil ainda não tem uma ótima tecnologia de extração desse betume, tá? Dessas rochas. Com relação à energia nuclear, então observe que inicialmente eu peguei com vocês os combustíveis fósseis não renováveis e agora que nós temos a energia nuclear. Ela não é fóssil, porém ela é não renovável. Em 1972, o Brasil vai fazer um acordo com uma empresa norte-americana chamada White Westinghouse. Essa empresa americana, ela vendeu para o Brasil, para ser mais sincero, uma sucata, tá? Uma usina nuclear com uma tecnologia extremamente defasada para o Brasil. Pessoal, escolheram Angra, porque Angra fica localizada entre o Rio de Janeiro e São Paulo, dois grandes centros consumidores. Essa usina foi chamada de usina vagalume. Por que usina vagalume? Porque ela apresentava uma intermitência na geração de energia, tá certo? E uma outra característica é o seguinte, transfere-se a usina, mas não transfere-se a tecnologia. Então nós ficávamos dependentes da tecnologia gerada, da tecnologia proveniente dos Estados Unidos. Em 75, o Brasil vai fazer um acordo com a República Federal da Alemanha. Vamos lembrar que a Alemanha nessa época está dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. República Federativa da Alemanha, a parte ocidental, a parte capitalista, onde o Brasil construiria 8 usinas até o ano de 1999. Bom, dessas 8 usinas, apenas ficou pronta a usina de Angra 2. Angra 3, ela ficou parada, mas reativada a construção em 2005, mas parou de novo por causa de problemas de corrupção. A empresa responsável por transferir essas usinas é a Siemens, mais uma vez. Tá certo? Não haveria transferência de tecnologia, mas ao contrário dos Estados Unidos, parte da tecnologia seria transferida para o Brasil. Em 85, Angra 1 ela entra em operação, como eu disse para você, chamada de usina vagalume. Em 2008, o IBAMA dá uma licença prévia para retomar a construção de Angra 3. Mas, como eu disse, as obras foram paralisadas exatamente por causa de problemas de corrupção, desvio de verbas. Aqui nós temos as áreas que produzem urânio no Brasil. Esse urânio é produzido, explorado por empresa estatal, não é explorado por empresa privada, vai para a cidade de Resende, no Rio de Janeiro, onde ele é enriquecido, e dali para Angra, onde estão localizadas as usinas de Angra 1 e Angra 2.